Sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Começa mais um Tálamo News. Inscreva-se em nosso canal Tálamo Podcast e fique por dentro das principais notícias do cenário nacional e internacional. Guerra na Ucrânia vira laboratório para armas do futuro. Desde as batalhas de espadas vistas em Game of Thrones, até os conflitos armados em Resgate do Soldado Ryan, as telas do cinema e a realidade podem estar entrando em um novo capítulo quando o assunto é guerra. Ainda que boa parte da batalha na Ucrânia seja nos moldes tradicionais de guerra, novos avanços tecnológicos estão mudando a aparência do combate. Quando tropas ucranianas estavam avançando contra as forças russas no sul do país, Kiev enviou para o campo de batalha uma arma valiosa, e diferente dos foguetes e canhões que você deve estar imaginando. Chamado de Delta, o armamento era um sistema de informação online em tempo real, no qual tropas militares e até cidadãos comuns podiam rastrear e compartilhar informações. Além dele, a estrutura militar do conflito envolve barcos operados por controle remoto, armas antidrones e uma versão modernizada de um sistema de defesa aéreo fabricado na Alemanha. Esses testes de armamentos na guerra da Ucrânia estão ajudando autoridades de defesa dos Estados Unidos a decidir como investir verbas militares nas próximas décadas, com o uso crescente de aeronaves e barcos operados remotamente. Especialistas afirmam que os conflitos do futuro usarão o máximo de drones e o mínimo de humanos. Serão os NEDs os próximos heróis de guerra. Moraes bloqueia contas de suspeitos de financiar manifestações. Depois do passeio em Nova York, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, bloqueou as contas bancárias de 43 empresas e empresários suspeitos de terem financiado os atos contra o resultado das eleições. Ontem, completou 18 dias consecutivos de manifestações, a principal delas, em frente ao QG do Exército em Brasília. Em geral, as pessoas se opõem à eleição de Lula, contestam o processo eleitoral eletrônico e trazem pedidos de intervenção militar. O ministro classificou os atos como criminosos e afirmou que as informações dadas pela PRF indicam que as estruturas seriam bancadas por empresários, desde refeições, banheiros e barracas, até caminhões. Em sua visão, o potencial danoso das manifestações ilícitas fica absolutamente potencializado considerada a condição financeira dos empresários apontados. Moraes, inclusive, colocou o bloqueio das contas como urgente, pensando em frear de imediato os recursos enviados às manifestações, mesmo que sejam apenas suspeitas. Apenas uma empresa se pronunciou, negando participação nas manifestações. No entanto, todos os nomeados terão que depor à Polícia Federal dentro de 10 dias. Clique se quiser ver a lista completa ou a decisão na íntegra. O que mais é destaque no cenário nacional? Melhor eu ir. Ex-ministro Guido Mantega renuncia a cargo na equipe de transição e envia carta a Alckmin. Projeção da dívida. Relatório da XP aponta que PEC fura-teto deve fazer a dívida pública pular de 76% para 92,9% até 2026. Equipe de transição. Além de montagem do novo governo, transição também vai traçar metas para os primeiros 100 dias. TikTok contratando, Musk sendo Musk e greve na Starbucks. Ponto após demissões em massa no Twitter e na Meta, a equipe do TikTok em São Francisco está procurando dobrar o seu número de funcionários. Alfinetando Elon Musk, o CEO da empresa afirmou que não precisa demitir metade da força de trabalho para atingir os níveis de eficiência que pretende. Os talentos que perderam o emprego no setor de tech já sabem para onde mandar currículo. Risos. E por falar em Elon Musk, o bilionário causou polêmica ao enviar um e-mail aos seus funcionários informando que, para continuar no Twitter, todos deveriam aceitar uma cultura de trabalho extremamente dura. Após o ultimato, centenas de trabalhadores usaram a rede social para dizer que estavam deixando a empresa. Starbucks Workers United. Em sua maior ação trabalhista ontem, cerca de 2.000 funcionários da Starbucks entraram em greve nos Estados Unidos. Querendo chamar a atenção para uma suposta repressão sindical, os trabalhadores escolheram o Red Cap Day para fazer a paralisação, um dos dias mais movimentados do ano para a empresa. Mais de 1 bilhão de jovens podem estar em risco de perda auditiva. Lembra quando seus pais entravam no seu quarto e reclamavam que a música estava muito alta? Segundo um estudo, pedir para baixar o volume não é apenas implicância da sua família. De acordo com a pesquisa,
mais de 1 bilhão de jovens entre 12 e 34 anos estão em risco de perda auditiva pela exposição a frequências sonoras elevadas. Onde mora o problema? As práticas inseguras foram rastreadas com o uso de fones de ouvido, bem como a presença em shows, bares e boates. Para os estudiosos, não é só uma questão de volume, mas também de exposição prolongada. Em outras palavras, aumentar o volume do fone de ouvido para evitar o papo do colega de esteira pode ser tão prejudicial quanto frequentar bares e baladas com músicas muito altas. Os riscos: essa exposição contínua aos ruídos elevados pode levar à perda auditiva temporária, que se resolve em algumas horas, ou zumbido agudo. Ambos os casos, se agravados, podem gerar danos permanentes na audição. Os pesquisadores ressaltaram, por fim, que os resultados são um alerta sobre a urgente necessidade de governos, indústria e sociedade civil priorizarem a prevenção global da perda auditiva. Inscreva-se em nosso canal Tálamo Podcast e fique por dentro das principais notícias do cenário nacional e internacional.